Olá, seja muito bem-vindo em mais uma edição do Corecast, o podcast oficial do Conselho Regional de Economia. Eu sou Marcos Evangelista, estou como presidente pela quinta vez. Estamos aqui no nosso podcast hoje com um evento muito especial, uma presença de uma pessoa que eu já conhecia. Quando ele entrou aqui, eu já sabia que era de algum lugar, um empresário que já tem muita experiência, vai contar aqui pra gente um pouco da história da vida empresarial dele antes de chegar aqui no nosso produto que é a estrela da tarde aqui, que é os produtos da Fish Maria. Estou aqui com o empresário Paulo, chefe Paulo, seja muito bem-vindo. Que agradeço a oportunidade e é um prazer realmente poder estar aqui contando um pouquinho aí do nosso trabalho. Legal, lembrando que nós estamos aqui no oferecimento do Estúdio Amazônia Podcast. Você que está nos assistindo, que queira fazer o seu podcast, gravar um curso, seu treinamento, uma videoaula, pode contar com as instalações do Estúdio Amazônia Podcast. Paulo, vamos começar o nosso bate-papo. Antes da gente falar um pouquinho dos produtos que estão aqui, nossos telespectadores estão vendo, fala um pouquinho da tua vida empresarial, a tua experiência aí. Já conversamos um pouco dos bastidores, realmente é fantástica, para o nosso público entender a sua caminhada até chegar no Fish Maria. A história é longa. A história é longa, mas assim, eu sou de Belém, né? Eu, na verdade, vim para Manaus bem cedo ainda. Hoje eu estou muito mais tempo em Manaus do que em Belém. Vim para Manaus para estudar no colégio militar. Na época o meu avô era militar, eu pensava em seguir carreira, né? Exemplo do meu avô, e naquela época existia um colégio militar somente em cada região. Da região norte era aqui no Amazonas. E a ideia era vir para Manaus para fazer o ensino médio, daqui para as academias, né? Para a academia militar. Só que aí com um ano de colégio eu vi que não era muito a minha praia, mas resolvi concluir um ensino médio no colégio militar, porque o ensino é fantástico, é uma coisa que eu recomendo até hoje. Com certeza. Meus filhos todos estudaram no colégio militar e estão bem, fizeram já formados, enfim. Alguns já formados, outros ainda se formando, tudo em federal, enfim. E aí, cara, quando eu morava com uma tia aqui em Manaus, e na época, quando eu concluí o ensino médio, minha tia foi embora, e meu pai queria que eu voltasse para Belém. Eu disse, vou fazer vestibular, se eu passar eu fico, se não passar eu volto. Acabei ficando, né, passando. E naquela época eu não me sentia muito como a decisão tinha sido minha ficar. Eu não me sentia no direito de ligar para meu pai para ficar pedindo dinheiro e tal. Só que garoto, 17, 18 anos, nunca tinha trabalhado na minha vida. Carteira de trabalho eu não tenho até hoje. E eu disse, e agora, o que eu vou fazer se eu for arranjar emprego sem experiência nenhuma, o máximo que eu vou ganhar é um salário mínimo, e vai ser meio difícil viver com salário mínimo aqui. E aí eu disse, o que eu vou fazer, né? Então, eu resolvi alugar um apartamentinho lá no Centrão, e perto daquele edifício garagem, e aí resolvi vender sanduíche natural nas ruas. Mandei fazer uma cesta de Vime. Sanduíche natural? Sanduíche natural. Mandei fazer uma cesta de Vime e primeiro dia, lembro como se fosse hoje, fiz 20 sanduíches naturais, desci com uma vergonha assim, danada. Imagina um moleque ali de 17, 18 anos com aquela cesta de Vime na mão. Naquela época existia muito movimento no centro, devido a muita gente ainda vir para comprar importado, Zona Franca e tudo mais. E aí, cara, logo quando eu desço, assim, que os camelôs me viram com aquela cestinha na mão, ei, chapeuzinho vermelho, o que tem aí dentro dessa cesta? Putz, aquilo ali pra mim, meu irmão. Acabou com o vendedor, né? Aquela hora, xingava os caras até a terceira geração, mas tudo em pensamento, porque todos eram clientes em potenciais, né? Então, a gente não podia se indispor muito. Mas com muita vergonha, dei uma volta na quadra e não vendi nenhum. Como é que foi o de vendas no primeiro dia? Nada? Nada, não vendi nada, assim, né? Com muita vergonha, só fiz dar uma venda, uma volta na quadra, assim, reconheci terreno e não vendi nada. Aí dei pros amigos, comi e tudo, e fiquei o dia todo em casa. No segundo dia, cara, eu fiz mais 20 sanduíches naturais,
fui pra frente do espelho e eu disse pra mim mesmo, né? Eu tenho um negócio de conversar muito comigo mesmo. Eu disse, acabou que é o seguinte, só volta daqui pra cá quando vender os 20, que é daqui que você vai sobreviver, e tu não tem 20 sanduíches natural, dinheiro pra fazer 20 sanduíches todo dia e não vender. Tu conversando contigo mesmo. Eu conversando comigo mesmo, Top. né? E aí, coisa de Deus, assim, eu desci, passei numa loja, uma moça mexeu, ai, que cestinha bonitinha e tal, o que tem aí dentro? Ah, sanduíche natural, o que é isso e tal, não precisa nem falar sanduíche natural, enfim. E, cara, eu vendi o primeiro, foi o que eu precisava pra perder vergonha, assim, e aí consegui vender os 20. Em pouco tempo, eu já estava saindo de casa com 150 sanduíches naturais por dia. Fantástico. 7 horas da manhã, quando dava 10h30, 11 horas, não tinha mais nada, assim, né? Então, dinheiro de hoje é como se tivesse até um pouco mais do que um salário mínimo todo dia no bolso, né, de faturamento. E a coisa foi acontecendo, depois eu comecei a fornecer sanduíches para lanchonete, e aí quando eu vi, eu já estava fazendo quase 1.000 sanduíches naturais por dia, fornecendo para lanchonete de colégio. E aí foi quando eu montei minha primeira lanchonete no Veira Alves, chamada Dom Natural. E o Dom Natural, aí, você é de Pará e tudo, os amigos, a gente era esportista naquela época, eu fazia judô, meu irmão também fazia judô, era da seleção brasileira de judô, então a gente tinha muita gente dessa época, mas o pessoal do colégio militar, amigos, traz açaí, traz e tal, o açaí tava começando a virar moda no Brasil, açaí na tigela e tudo mais. Aí eu disse, vou vender açaí na tigela, então a gente foi a primeira empresa a vender açaí na tigela. E, cara, naquela época tudo coincidiu, assim. Estavam lançando o celular, né? Aqueles PT 1550 do Motorola. Era uma arma também. Era uma arma, uma arma branca, né? Acabou só na paulada. Aí o pessoal, eu tô aqui no açaí, vem pra cá pra açaí. Aquela rodada de gente tomando açaí. Eu disse, não é açaí, é Dom Natural. E nessa lanchonete, nem refrigerante eu vendia. Era uma linha bem assim, açaí, natural, vitamina, suco, sanduíche natural, enfim. Já que ninguém falava do natural. Aí, você já é do Pará, já traz o açaí, traz o tacacá, traz o pato no tucupi, a unha de caranguejo. Aí eu digo, quer saber, gente? Não vai ser mais do natural coisa nenhuma. Vai se chamar Açaí Companhia, né? E aí foi quando a gente montou nosso primeiro restaurante, foi o Açaí Companhia. Ali na Rua Acre. Na Acre. Eu era teu cliente assíduo, eu e meus filhos gostavam de açaí, né? Eu lembro bem, fazia até fila lá. Pois é. Foi uma gente que, graças a Deus, fez um sucesso muito grande. E a coisa explodiu, assim, né? Graças a Deus deu muito certo. Nesse meio tempo entrou uma pessoa na sociedade, que era o Jefferson. E do açaí você foi para o Turiá. Do açaí eu fiquei... Depois de um tempo... Assim, acabei me separando, nesse meio tempo casei e também separei, e aí, como já tinha filhos e tudo mais, eu peguei e deixei o açaí, o que me cabia pra minha ex-esposa com os meus filhos e tal, e fui montar o Turiá. Lá na João Valério. Na João Valério com a Rio Purus. Esquina, exato, né? Na esquina, E aí, quando eu montei o Turiá, eu achava que, até agora deu tudo certo, tudo rápido, né? E, cara, foi assim, foi uma prova de fogo, né? Porque a coisa não rodou. Quando eu vim pro Turiá, o açaí era muito coisas típicas do Pará. E na minha cabeça, o Turiá tinha que ser Amazonas. Então, eu comecei a trabalhar com açaí do Amazonas. Comecei a usar o tucumã, dar ênfase pros peixes daqui. O jaraqui, o pacu, a sardinha, as tapioquinhas. E a galera não comprou a ideia? Não, a coisa não rodou de cara. E, cara, foram 2 anos trabalhando no vermelho. Foi bem, bem complicado mesmo. O negócio. Nossa senhora, teve um momento assim que eu não tinha nenhum funcionário, assim, entendeu? Vim de Como carro assim? pra Tu pagar. atendia? Você chegava lá, eu te atendia, corria pra cozinha pra preparar teu pedido e voltava pra te servir, assim, sabe? Então, realmente... Deve ter sido um sufoco, né? Foi bem, bem difícil. Meu pai veio em Manaus e disse assim, você tá querendo provar o que pra quem, né? Nem sempre que a gente imagina dá certo, vamos fechar isso aqui, você tá se afundando cada vez mais em dívida. Eu disse, pai, vai dar, e a coisa... E aí um amigo, que era o Fernando, chegou comigo e tinha aquele guia madrugada dentro.
E aí o Fernando falou assim, pô, Paulo, tô vendo que você tá numa situação meio delicada aí. Vamos participar aqui, não fazer um anúncio no guia pra ver se dá uma melhorada. Aí eu disse, pô, Fernando, não tem dinheiro e tal. Ele falou assim, pô, Paulo, é R$80, um oitavo de página, eu te faço com permuta. Ele disse, sério que você faz com permuta? Ele disse, faço. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, Fernando, eu não quero eu aceito, mas eu não quero um oitavo de página, eu quero uma página inteira. Naquela época, assim, era mais ou menos uns R$1.000 uma página inteira, como se fossem uns R$5.000. Hoje ele coçou a cabeça, ele falou, porra, Paulo, se tu não tem 80, 80, quanto eu vou ter 1.000, né? Aí disse, Fernando, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho mais fôlego, e não tenho mais o que fazer, né? Então, eu só tenho um único tiro, que é esse que você tá me oferecendo. E eu tô acreditando muito que isso pode dar certo. Então, é o seguinte, eu sei que R$1.000 é muita grana pra te pagar em permuta, mas eu te pago R$500 em permuta e os outros R$500 eu te pago com 30, 60 dias, acreditando que isso vai dar certo. E deu certo? Cara, assim, o guia foi lançado e na semana seguinte é como se eu desligasse a chave de um carro e fez bum, 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 e a coisa começou a acontecer. A coisa começou a dar certo, começou a dar muita gente. Naquela, o Tropical ainda funcionava, o Tropical era da Varig, o guia era distribuído no Tropical, e vinha muita gente da Varig lá com a gente. E na Varig, não sei se você lembra, nos aviões da Varig tinha aqueles vídeos, quando a gente estava chegando na cidade, tinha uns vídeos falando, mostrando a cidade, né? E eles precisavam renovar o vídeo de Manaus, né? E aí eles me convidaram para participar. Pô, você tem um trabalho legal e tal, e você não quer gravar um vídeo da gastronomia amazônica? Você faz uma mesa legal aqui com os vídeos com a culinária amazônica. Aí disse, pô, legal. Ele disse, pô, mas ó, não vai ter áudio, é só imagem e tal. Aí disse, beleza. Aí marcaram o dia que iam fazer as gravações, muita gente de São Paulo que vieram para fazer o vídeo e tudo mais, produtora. E aí eu conversando com o pessoal, falando sobre a gastronomia, falando sobre a história e tal, aquela coisa, todo um olhou pro outro e falou assim, pô, você tá pensando o que eu tô pensando? Aí o olharam assim pra mim e falou, pô, você topa dar um depoimento? Aí eu disse, topo. Aí me colocaram pra falar nesse vídeo, né? E nesse vídeo foi o único cara que apareceu dando um depoimento, falando da gastronomia amazônica e tal. E era um pessoal chegar, aí pronto, aí que realmente a coisa começou a acontecer. E aí o pessoal chegou comigo depois e falou, porra, Paulo, quanto que você pagou pra estar nos aviões da Varig e tudo mais? Cara, não paguei nada, velho. Tudo é Deus ali conspirando, assim, porra, sabe? Que legal, cara. E a coisa realmente começou a acontecer. E aí nesse meio, depois de um tempo, tinha uma pessoa que ia sempre lá, que era o Francisco, que era cliente, e a gente conversava muito, e aí ele acabou, né, virando sócio do Turiá, injetou um dinheiro para dar um up no negócio e tudo mais. A gente começou a cada vez mais intensificar a questão de produção de açaí, e aí a gente pegou e disse, ó, vamos... A coisa realmente começou a dar certo. A gente ficou acho que uns 4, 5 anos como sócio ainda. E depois em 2008, a final de 2008, eu cheguei com ele e minha cabeça estava começando a se voltar pro tucupi, né? E eu tinha... Cara, o tacacá pra mim é uma coisa... Eu sempre falo que, não só pra mim, mas pra muitos chefes do Brasil do Brasil, é o prato mais brasileiro que existe e tal. E eu aquilo ali precisava ser resgatado, porque aqui no Amazonas eu sentia que cada vez mais tinham menos barracas vendendo tacacá. Aquele hábito de tomar tacacá no final da tarde e tal, tava se perdendo. E eu negociei minha saída com o Francisco do Turiá. E foi pro ramo do tacacá. Eu fui pro ramo do tacacá. E aí foi quando ele mudou o nome de Turiá para o Access, né? O Access continua até hoje. Continua até hoje, né? E ele cada vez mais se intensificando na parte do açaí, produção, enfim. Ele se aprimorou muito e tem um trabalho fantástico. E aí eu fiz a tacacaria, né? Eu montei uma cozinha e os pontos de venda, eu fiz uma espécie de modelo de franquia, e a gente inaugurou já com 5 pontos na cidade, e eu abastecia esses pontos de tacacá. A coisa deu certo, deu bem certo, assim, só que a tacacaria era muito eu,
E já final de 2010, mais ou menos, eu sofri um acidente. Eu morava no estado do turismo, moro até hoje. E aí eu vinha do estado do turismo em direção ao Torquato Tapajós, estava de moto, eu adoro moto, enfim. E aí eu estava passando em frente ao aeroporto. E vinha um carro no sentido contrário de quem vem da ponta do Torquato Tapajós. Ele foi entrar no estacionamento e ele passou direto, né? No que ele passou direto, ele me pegou de lado, de cheio, e, cara, e aí, enfim, aí fiquei 3 dias em off, passei 15 dias no hospital. Alguns amigos passaram por lá na hora, mas não sabiam que era eu. Caramba. Acharam que tinha morrido e tudo mais, pela gravidade do acidente, como a coisa aconteceu. A moto foi parar no canteiro central, enfim, foi um negócio meio feio. Só que você ficou fora do mercado. Só que eu não quebrei nenhum osso, assim, e tal, mas sofri uma lesão neurológica e meu braço esquerdo paralisou. Meu braço esquerdo nem é 100% até hoje, assim, por conta disso. E aí a memória recente ficou abalada, enfim, né? Depois de 15 dias do hospital, saí de lá com o braço na tipóia, eu andando 10 dias depois. Cara, aí eu tropecei, caí de cara num Acabou tablado. De acabar tudo. Caí de cara num tablado e aí espatifei meu nariz, né? Cara, aí foi quando eu quebrei meu primeiro osso na vida. Tive que voltar pra sala de cirurgia 2 vezes pra ajeitar o nariz, enfim. E, cara, então 2011 isso foi bem comecinho de 2011. Réveillon passei no hospital, de 2010 para 2011. 2011 foi um ano muito complicado para mim e a Tacacari acabou desandando. E aí eu cheguei a entrar em depressão, aquela coisa toda. Foi um ano realmente bem complicado. E aí quando foi o final de 2011, eu comecei de que eu tenho que me recuperar. E pela experiência que eu tinha tido naquela época do Turiá, onde eu cheguei a ficar sem nenhum funcionário, sem nada, o Turiá para mim foi meio que um divisor de águas, porque foi nessa época que realmente eu comecei a desenvolver essa questão de chefe de cozinha, de trabalhar com gastronomia, entendeu? Porque como eu não tinha nenhum... Foi aí que nasceu o Chefe Paulo, é isso? Foi. Foi muito engraçado que eu gostava muito de arroz piemontese. E arroz piemontese, creme de leite e parmesão, né, com base. E aí eu fazendo, eu disse, em vez de queijo parmesão, eu vou usar aqui um queijo coalho. Aí eu coloquei, tem um resultado interessante. Aí, já precisa que fica legal um tucumã aqui nesse arroz, já que a gente tem muito o sanduíche caboclinho, né? Por que não colocar no arroz? Cara, quando eu coloquei o tucumã no arroz ali com queijo coalho e creme de leite, o resultado, ficou muito legal. E eu já batizei de arroz caboclinho, né? Aí eu tava fazendo um filé, aí fiz um filé, e aí do lado tinha um palmito de pupunha. Aí eu fiz um molho de palmito de pupunha, né? Com mostarda e tudo, e coloquei em cima, e a combinação ficou muito legal. E, cara, a partir desse prato, assim, que foi desenvolvido assim muito... intuitivamente, né? Que a minha cabeça começou a virar e comecei a desenvolver prato. A coisa começou realmente a evoluir e eu comecei a desenvolver muita coisa, né? Então, essa parte de chefe de cozinha começou daí. Então, e aí quando eu comecei a me recuperar, aí eu comecei a trabalhar um pouco em consultoria, de desenvolver cardápio para outros restaurantes, para outros locais, bares, restaurantes e tudo mais. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos trabalhando com isso. E até que uma amiga chegou comigo e falou assim, você tá só ensinando os outros a cozinhar e tal, vamos voltar para a área e vamos fazer um restaurante e tal, né? Aí juntamos as forças e eu disse assim, chegou a hora do Fish Maria, né? E foi engraçado que o Fish Maria era um restaurante que estava na minha cabeça já há 12 anos, né? Eu estava no Turiá ainda. Já pensando nisso. Bem no começo do Turiá. E aí eu estava numa rodada de amigos, a gente conversando, era um sábado de manhã. E aí um amigo, que é o César Gatingueira, que é fotógrafo, do nada ele soltou assim,
um dia, qualquer dia ainda vou montar um boteco só pra vender peixe frito e vai se chamar Fish Maria. Aí esse cara, aquilo entrou como música pro meu ouvido, porque eu sou muito ligado ao nome, essa coisa toda. Aí tipo, tem um nome que eu gostaria de ter pensado, porque até então, todos os nomes dos negócios que eu tinha feito, tudo era eu que tinha pensado, essa coisa toda, né? O nome que eu gostaria de ter pensado, eu tava ficando com ele na cabeça. Depois de um tempo eu me encontrei com ele, e se você montou o boteco? Disse, que nada, Paulo, montar boteco? O meu nome é tirar foto, fazer comida contigo e tal. Aí disse, pô, se eu vier a montar, tu te importa de eu usar esse nome? Aí eu disse, não, vai ser uma honra tal pra mim, né? Ele falou. Aí disse, então vamos fazer o seguinte, se eu vier a montar, no dia da inauguração, tu vai ser o primeiro a ser convidado e vai ter uma mesa com o teu nome no dia da inauguração. Aí isso tá fechado. Cara, passaram 12 anos. 12 anos depois, que aí essa minha amiga chegou, eu vou montar, vamos. Aí eu liguei pro César e disse, olha, já tava próximo de inaugurar. Aí se promessa feita, promessa cumprida, tu tá sendo o primeiro a ser convidado e vai ter uma mesa com o teu nome no dia da inauguração, chega aí, vem trazer a tua esposa e tal. Eu disse, não acredito, depois de tanto tempo e tal. Aí eu disse, pois é. E aí, cara, foi como surgiu o Fish Maria. Onde é que funcionou? O Fish Maria foi o primeiro Fish Maria, foi na Avenida Newton Lins, naquele conjunto Parque das Palmeiras, sim. Sabe? Depois daquele ladeirão já próximo, chegando já à Avenida das Torres, certo, já, né? Certo. Ali próximo, numa casinha ali pequena, um negócio bem pequenininho. E aí a gente montou o Fish Maria assim. E quando eu montei o Fish Maria, foi meio que uma pegada de uma releitura de todos os trabalhos que eu tinha feito até então, né? E assim, e dando muito ênfase ao Amazonas, né? Eu sou paraense, eu adoro o meu estado, assim, é o único time porque eu torço pelo Remo, né? Sofro pra caramba, mas enfim, mas adoro o meu estado, mas eu tenho o Amazonas, um carinho muito grande, um amor muito grande por esse estado. E eu sempre falo assim, cara, que o paraense ele é muito barrista, o paraense o meu é o melhor, né? O paraense se vende muito bem, né? Então, é bom de marketing o caboclo, né? É bom de marketing. E assim, e tem uma coisa que eu sempre falo assim, que, cara, toda vez quando se fala em gastronomia amazônica, se remete muito ao Pará, né? Porque a César, o que é de César, o governo de lá acaba se vendendo muito. Sim. E explora muito, isso é muito explorado lá. A gente já até tocou nesse assunto aqui, uma inveja branca do nosso vizinho, nosso estado vizinho, porque realmente turismo ele dá um show no Amazonas. Pois é, então, e eu até falo que se o amazonense tivesse metade 50% do barrismo que o paraense tem, esse estado seria infinitamente melhor, assim. Sim, porque eu acho que precisa ser mais... Estrutura nós temos, falta, lógico, desenvolver potencial isso. Nós temos, exatamente, pronto. Né? Então, eu comecei a dizer que tem que ser Amazonas, né? O nosso objetivo era fazer com que a gastronomia do Amazonas seja reconhecida, porque a gente o meu sonho é criar um turismo gastronômico aqui nesse estado, entendeu? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer esse trabalho aqui, vai desenvolver um trabalho de repente para franquear essa marca, para levar para outros estados, para despertar atenção, interesse de outras coisas e tudo mais. E a coisa veio acontecendo, né? Eu cheguei a iniciar um processo de franquia aqui, a gente chegou a inaugurar 4 unidades aqui no Amazonas. Já do Fish. Do Fish Maria. Alguma funciona hoje? Não. Eu não lembro de nenhuma. Não, porque, assim, houveram algumas falhas de contratuais e a coisa acabou... E aí tu passou a fazer os produtos. A coisa quando eu fiz os produtos... Aí quando foi assim, os produtos começaram dessa forma. Em 2018, o pessoal gostava muito, elogiava muito o tucupi que a gente colocava na mesa, né, do cliente. Eu nem trouxe o tucupi, trouxe só o molho de pimenta. Mas molho de pimenta, murupi com tucupi. Com tucupi, E aí o que acontece? Eu disse assim, cara, eu vou colocar o nosso tucupi, o mesmo tucupi que eu coloco na mesa do cliente, eu vou colocar na prateleira do supermercado.
Só que a coisa começou muito assim, meio que despretensiosa, né? Se eu vou fazer isso, eu vou colocar a mesma marca do restaurante no tucupi. E aí eu disse, pô, vou fazer isso aqui. Cara, a coisa deu certo, né? Devido ao relacionamento, a gente acaba conhecendo muita gente em restaurante. E aí a gente teve uma entrada muito rápida nos supermercados de Manaus. Pra minha surpresa, assim, cara, naquela época, em 2018, quando eu cheguei pra oferecer o tucupi no supermercado, o tucupi que vendia em supermercado ainda era aquela garrafa reciclada, aquela mesma garrafa que às vezes vendem na Manaus moderna, sabe? Você sabe que não é uma garrafa, é que é uma garrafa reciclada. E eu disse que aquilo me assustou, assim, sabe? Eu digo, pô, não é possível que ainda tem gente no supermercado ainda vende garrafa de tucupi desse jeito aqui. E, cara, assim, e uma coisa que me deixa feliz, sabe? Assim, assim, a gente tá conseguindo deixar um legado, porque, assim, hoje, se você for nos supermercados, não existe um supermercado, pelo menos os principais, os maiores e tudo mais, um supermercado que venda tucupi. Hoje até tem tucupi de outras marcas, mas você não vê um tucupi sem rótulo, você não vê um tucupi com garrafa reciclada, entendeu? Então a gente acabou se tornando referência para outras pessoas que trabalham com Trouxeste uma nova roupagem para o produto e os outros tiveram que aderir para se manter no mercado. Exatamente, né? Entendeu? Legal. E isso é uma coisa que, assim, é um respeito pelo produto, entendeu? Então quando eu comecei a perceber isso, aí de repente depois veio o molho de pimenta, aí eu desenvolvi o kit tacacá. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a pensar muito mais em produtos do que desenvolver pratos, né? É isso que eu ia te perguntar. Desses teus produtos hoje, da tua linha de produtos, qual que é o carro-chefe? É o tucupi ainda não? Cara, o tucupi. É? O tucupi... O amazonense consome, então, o tucupi? Consome o tucupi, o kit tacacá também. Eu vi, é uma caixinha, né? O kit tacacá. O que vem ali naquele kit ali? Cara, ali vem tucupi. Pra fazer o tacacá em casa? Já vem tudo pra fazer tacacá em casa. Mas vem o camarão também, então? 4 porções de camarão. Legal. 4 porções de jambu. Vem o tucupi. Vem a goma desidratada, que na caixa tem direitinho dizendo como é que faz a goma. E ainda vem 2 cuias. Vem tudo dentro daquela caixa ali, entendeu? Para o nosso telespectador entender, o Paulo ele simplesmente deu uma aula de empreendedorismo. Porque existe aquela frase que a grama do vizinho sempre é mais verdinha, né? Mas vai lá ver o que ele está fazendo para aquela grama ficar verde. Então ele teve altas descidas, subiu de novo, desceu mais fundo, né, Paulo? Mas não desistiu. O que eu percebi também, eu como economista, afinal de contas você está aqui num podcast de economia, a ousadia do empresário em não se abater, né? Você viu aí a pegada dele na questão, quando ofereceram para ele um anúncio de 1/8, ele não, beleza, vamos fazer a página toda. Então, assim, isso é a ousadia que faz realmente as pessoas superarem seus desafios, né? Por isso que ele está aqui conosco, trazendo assim a gama de produtos. Com certeza você já deve ter encontrado o produto dele em alguma prateleira. Quando a nossa jornalista Audrey falou o nome do produto, eu já entendi o que era, porque eu já tinha visto. Paulo, vamos lá, quantos produtos você tem hoje? Hoje a gente tem com uma linha de farofa, estamos com 5 tipos de farofas, mais a farinha de tapioca, e a farofa, tá? Não é farinha saborizada. Pois é, rapaz. Eu perguntei aqui logo no começo se era farinha saborizada. Mas eu tô vendo aqui que aqui tem uma farofa do Arini com pimenta. Com pimenta. Produto artesanal. Essa farinha então vem de Arini de fato? De Arini, exato. É a famosa... Como é o nome? Ovinha, né? E a outra ali é a farofa tradicional. Né? Aí tem a farofa de Arini com castanha. Qual que é a campeã? Cara, assim... Então, existe uma variação muito grande entre tem determinados locais que essa farofa tradicional estoura. Tem outros locais que a farofa de castanha também. Então, cara, varia muito, assim. Na verdade, a gente tem uma média boa entre uma e outra, assim, entendeu?
Se tu perguntar a minha preferida, eu vou dizer que é de castanha, assim, entendeu? Porque existe um processo diferenciado que a gente não simplesmente faz a farofa e coloca castanha, pedaços de castanha na farofa, não. Existe um processo onde a gente usa o óleo da castanha e tudo. Então, se você abrir a garrafa aí, você pode sentir o cheiro, você vai sentir o cheiro, você não precisa morder nenhum pedaço de castanha para você sentir a castanha. A própria farinha, só farinha você já vai sentir o gosto da castanha, entendeu? Muito legal. Então, e hoje você já está pensando em exportação? Como é que está a tua pegada nesse sentido? Já que você tem um apelo muito forte que utilizando aí os produtos amazônicos, né? Então, a gente ontem, pra você ter uma ideia, a gente... pode falar nome de supermercados aqui? Pode falar, não tem problema. Não, mas, por exemplo, eu fui convidado, a gente fornece pro Carrefour aqui. Sim, legal. E a gente eles fizeram um evento em fevereiro, onde eles estão reunidos eles compraram a Rede Big no Nordeste. E aí eles fizeram um evento para reunir todos os compradores, todos os diretores de todas as unidades, né, nesse evento em São Paulo, e eles levaram juntos alguns fornecedores regionais e você com estava no meio. Intuito, né, de se transformar, de passar de regional para nacional. Pô, legal. E aí eles estão com um projeto em São Paulo, que eles vão lançar agora, esse mês em São Paulo, chamado Sabores do Brasil, onde vai ter uma gôndola, vão começar com 15 lojas em São Paulo, uma gôndola com produtos regionais de vários estados, né? E aí o Tucupi vai estar presente nessa gôndola. Ontem nós Uma dúvida agora, hein? Bora ver como é que tu vai me responder essa. Diga. Você vai estar nos produtos do Amazonas ou nos produtos do Pará? Do Amazonas. Primeiro Carrefour não tem no Pará, né? O Carrefour só tem aqui no Amazonas. E vai ser eu tô vindo... Não, eu vendo peixe do Amazonas. Assim, tá certo. Então, esse é nosso... Então você está representando a nossa bandeira aqui. Hoje eu estou representando a bandeira do Amazonas. Muito legal. Você pode ter absoluta certeza, entendeu? O sangue é paraense, mas hoje eu represento... Meus filhos nasceram aqui, a maioria, e... São quantos, Paulo? São 5 filhos. Porra, legal. Parabéns. Só um que nasceu lá. E eu tenho 4 caboquinhos também. 4. Então eu gosto muito desse estado, assim, tenho um carinho muito grande por esse estado. E então é essa bandeira hoje que eu estou levantando, entendeu? De realmente levar os nossos insumos, de mostrar. E quando eu comecei a perceber que através dos insumos, dos nossos produtos, a gente podia ter um horizonte muito maior. Hoje, com uma unidade Fabril, eu estou em quase todos os supermercados de Manaus. Estou começando ontem, eu despachei nossa primeira para São Paulo. Estamos com um representante em São Paulo. Pô, que bom. Ontem nós acabamos de fazer uma produção de geleia para mandar para os Estados Unidos. Lote teste, né? Já para venda mesmo? Para venda mesmo, entendeu? Poxa, que bom. Geleia de açaí, geleia de cupuaçu com pimenta, molho de pimenta e a nossa pimenta em pó, né? Que é a nossa pimenta Murupi em pó, que também é fantástico e tudo mais. Então nós estamos mandando para os Estados Unidos. Então a gente acredita muito que através dos nossos produtos, dos nossos insumos, a gente vai começar a chamar a atenção para o Amazonas, porque a gente vai estar lançando agora um canal no YouTube, canal Fish Maria Amazônia, onde eu vou estar ensinando a fazer receitas com os nossos produtos. Olha que essa pegada de marketing é boa. Nos nossos novos rótulos, agora que a gente vai começar vai vir com receitas. Vai vir um QR Code. Nesse QR Code já liga com o canal do YouTube, onde vai estar mostrando lá as receitas com os nossos produtos. Né? Hoje você tem quantos colaboradores?
cinco colaboradores. Porra, que bom, cara. Parabéns. Agora, tá bem enxuto o negócio. Tá bem enxuto, mas assim, o maquinário, equipamento também ajuda muito. Sim, hoje... Agora a gente vem, assim, também numa crescente, assim, até pouco tempo atrás a gente tinha dois colaboradores só, mas já passou por aqui todas as ideias, todas as receitas é do Paulo. Todos. Que bom. Esse mel de tucupi, agora que no caso é melaço de tucupi, foi nós que desenvolvemos. Isso daí é uma espécie de redução de tucupi. Pra você ter uma ideia, de 100 litros de tucupi, a gente faz 19 litros de melaço. Caramba, é um trabalho de redução aí. É um produto fantástico, assim, pra você comer tudo com defumado, qualquer coisa com defumado para finalização de pratos. Você tá assando ali um peixe... Você quando já é quase pronto, passa o melaço de tucupi, volta pra grelha pra dar aquela caramelizada ali, cara, a acidez é muito legal, assim. Você pega um queijo coalho, grelha o queijo coalho e joga o melaço em cima, nossa, é fantástico, assim, entendeu? Então aí tem o kit tacacá, as geleias, né, nós temos 4 geleias, agora quando já sair são 4, tem cupuaçu com pimenta, a banana com canela, banana pacovã com canela. Cara, esse aí deve ser bom, hein? É bem boa. Cara, fantástico. Você que está nos acompanhando aqui, eu estou com o empresário Paulo do Fish Maria, trazendo aqui seus produtos, trazendo essa boa notícia que não só está vendendo nas principais lojas do Amazonas, mas também rompendo fronteiras. Já está na região sudeste do país, em São Paulo, não é isso? São Paulo, e também já está fazendo exportação dos seus produtos. Trouxe aqui uma aula de empreendedorismo, né? Você que está nos acompanhando com certeza percebeu isso. E, logicamente, mais do que uma afirmativa, os produtos do Amazonas têm um potencial riquíssimo. Eu sempre falo, Paulo, que nós temos, se a pessoa quiser, de fato, fazer a diferença, nós temos produtos regionais que dá para realmente você desenvolver vários produtos e viver disso, né? Porque a Amazônia, o nome Amazonas e Amazônia se vendem sozinho. Então você tendo um empresário, como no caso Paulo, que tem as ideias e sabe desenvolver os seus produtos, com certeza é forte chance de sucesso, como a gente já está presenciando aqui. Então hoje, para você encontrar o produto, você tem entrega ou você só faz venda B2B e as pessoas compram nos mercadinhos e supermercados? Hoje a gente vai começar a implantar um... Delivery, não? A gente faz ainda muito timidamente, assim, isso daí, entendeu? Mas a gente vai começar a trabalhar um e-commerce local para depois passar... Mas a gente vai tá fazendo uma base em São Paulo para fazer um e-commerce através de São Paulo, porque a logística possibilita isso. Fazer e-commerce daqui de Manaus é inviável, infelizmente, né? Então a gente vai trabalhar somente com a região para poder a gente conseguir atender bem, assim, né? E também fazer os testes, ver os acertos e os erros e tudo mais, né? Mas hoje, a grande maioria dos supermercados hoje, graças a Deus, nós já estamos presentes, alguns empórios também, enfim, então tem muitos locais aí que a gente já tá presente aí. Pô, que bom. Eu fiquei muito satisfeito em conhecer um pouco a sua história. Fui seu cliente durante muitos anos no Açaí, no Turiá, e não sabia que você tinha toda essa história. Foi depois os restaurantes Fish Maria, até chegar nos produtos. O pessoal já está dando sinal ali do nosso tempo. Suas considerações finais, principalmente para quem está nos assistindo e já desistiu, tentou fazer alguma coisa, não deu certo, desistiu. Vamos lá, para essas pessoas, o que você pode falar, já que você é um exemplo vivo de que não vale a pena desistir, insistir pelos seus sonhos, que isso numa hora vai dar certo. Cara, o que eu posso falar? Te peguei agora, hein, Paulo? Não, gente, aquilo que eu falei um pouquinho pra você, entendeu? Existe uma... Persevere, né? Se você acredita de fato naquilo que você faz, naquilo que você tá fazendo, não desista, porque por mais dificuldades que apareçam, se o teu coração tá tranquilo, se apesar de todas as dificuldades que apareçam, se você
tem aquela vozinha lá que assim, vai em frente, cara, sem enganar ninguém, fazendo o teu trabalho, fazendo um trabalho honesto, entendeu? Pensando sempre em fazer o bem, uma hora a coisa dá certo, entendeu? Você pode ter certeza disso. Lógico, às vezes a gente confunde perseverança com teimosia, né? Só que a teimosia, normalmente, às vezes a gente quer provar muito mais para os outros do que pra gente mesmo que a coisa vai dar certo. Aí a grande tendência é de realmente não dar certo, né? Porque Legal. Você não tem que se preocupar com os outros, você tem que se preocupar com você mesmo, né? Que você tem consciência de que você está fazendo, acreditar naquilo que você está fazendo. E aí, cara, seja perseverante, veja as alternativas. A administração, ela não é engessada, você tem que fazer os ajustes, tem né? que fazer os ajustes. Tá dando errado aqui, vou para ali até chegar ao ponto. Tenha humildade de... tenha a cabeça aberta, porque quando a gente tem a cabeça aberta, a gente consegue bons conselhos, a gente escuta até da boca de um bêbado. Sim. Entendeu? Mas para isso a gente tem que estar despido de arrogância, tem que estar despido de vaidade. Entendeu? Perfeito, Paulo. Então, seja perseverante, seja humilde e eu tenho certeza que você pense em fazer o bem e a coisa vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Fantástico, olha. Te agradecer a sua presença mais uma vez. Agradecer você que acompanha os nossos episódios aqui do Corecast. Lembrando aqui que nós estamos aqui no oferecimento do Estúdio Amazônia Podcast. Você querendo fazer assim sua videoaula ou seu próprio podcast, pode contar aqui com as estruturas do estúdio, pode procurar a Marina Evangelista. Com certeza ela vai fazer uma proposta muito boa para você. Muito obrigado, Paulo. Parabéns. Eu com certeza vou degustar os seus produtos que você trouxe. A pimenta, já tenho certeza que já tem uma pessoa ali olhando para ela. Mas é isso. Um grande abraço. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.